Agora, com exclusividade no SBT Lucas, vocês vão assistir uma entrevista com Gustavo Cadori, um dos sobreviventes do incêndio na Boate Kiss, que completou 10 anos em janeiro de 2023. Diretamente do Rio Grande do Sul, acompanhe agora. Há 10 anos atrás, para ser mais exata, no dia 27 de janeiro de 2013, aconteceu um incêndio que parou e comoveu todo o Brasil, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. Estou falando do incêndio da Boate Kiss. Um incêndio que se iniciou por volta das 3 horas da manhã, após o cantor do local acender um sinalizador e acabar pegando fogo em toda a revitalização acústica do local. Um incêndio que teve como resultado 242 mortes e mais de 600 feridos. E nós fizemos uma entrevista exclusiva com Gustavo Cadori, um dos sobreviventes dessa noite tão trágica que ficou marcado para a história do Brasil. Na verdade, eu estava terminando o meu doutorado na época. Eu tinha entregue a minha tese, a versão praticamente final, né? Que eu ia ter entregue e ela ia voltar para correção na quinta-feira daquela semana. E dia 27 foi o domingo, na verdade dia 26, né? Eu acho que foi, não lembro agora se foi dia 26 ou 27, enfim. O dia antes ali, eu não sei se eu acho que foi sábado, dia 27, dia 28. E no sábado a gente tinha feito uma confraternização entre o pessoal do laboratório, que eu estava fazendo doutorado, estava terminando. E aí, como era na Universidade Federal lá de Santa Maria, devido ao período das greves e coisa e tal, era um período em tese seria férias, mas o pessoal meio que estava voltando já. Então, e o laboratório também não parava. Então, justamente naquele final de semana, mais ou menos, o pessoal estava voltando e já vamos fazer um churrasco aqui, o pessoal daqui. E daí a gente estava antes ali, umas 30 e poucas pessoas, assim, que era o pessoal do laboratório mesmo. E a gente estava lá desde a metade da tarde até ali, sei lá, umas 10, 11 horas da noite. E foi quando eu e um outro amigo meu, a gente resolveu sair, né, sair para alguma festa na cidade lá de Santa Maria. E ele tinha 2 ingressos para Kiss naquele dia, né? E a gente acabou, tanto que a ideia inicial era eu particularmente não gostava muito de ir na Kiss, na Boate Kiss. Eu preferia só algumas outras que tinha lá em Santa Maria, mas só que daí quando a gente passou na frente das outras, tinha umas filas muito grandes, sabe? Isso já era em torno da 00:30, por aí. E na frente da Kiss, eu acho que a gente passou em torno, mais ou menos, era quase 1 hora, já não tinha muita gente, porque eu acho que a festa começava mais cedo. Então acredito eu que toda aquela fila que a gente estava vendo nos outros locais, o pessoal já tinha entrado. Então quando a gente passou na frente da Kiss, tinha umas 15, 20 pessoas só. E aí a gente pensou, vamos, já que tem os ingressos aí, vamos entrar aí. Só que quando a gente entrou lá dentro, tava muito lotado, assim, né? Mas assim, o dia em si tinha sido o dia que jamais pensa, né, que pudesse acontecer algo desse tipo, né, da proporção que teve também. Mas eu pensei, vou esperar o meu amigo voltar, até porque se depois qualquer coisa ele vai voltar, não ter aqui assim, vai ficar me procurando, enfim. E eu tava tranquilo, tanto que num primeiro momento eu pensei assim, o maior risco de se acontecer algum óbito aqui dentro vai ser devido a cair e ser pisoteado, né? Porque tinha muita gente e numa dessas tu cai no meio de uma multidão, tu não consegue levantar, né? E todo mundo fica pisando até chegar lá. E não passou pela minha cabeça, assim, na hora que pudesse se alastrar aquele fogo.
momento eu só pensei, eu preciso me manter calmo, não adianta eu ficar, porque tinha muito grito, né? O pessoal estava gritando muito. Não adianta gritar, porque uma situação em pânico generalizado não é, né? Eu tinha na minha cabeça também, eu sabia que eu não podia ficar ofegante, respirando. Quanto mais eu respirasse, pior seria. Muito rápido tudo aquilo, sabe? Eu só pensei, vou me despedir dos meus pais mentalmente, me despedir do meu pai, da minha mãe, e eu ainda pensei assim, se for da vontade eu posso ficar, mas se eu tiver uma chance de conseguir sair, continuar vivendo, eu quero sair, continuar vivendo. E foi assim, daí eu me lembro que na hora ainda eu pedi em voz alta para que Deus me ajudasse, e eu consegui olhar para minha esquerda, mais ou menos uns 2 metros à minha frente, eu consegui enxergar um resquício de luz, que era na verdade a porta da saída, porque tinha muita fumaça saindo por ali. E engraçado que quanto mais você ia chegando próximo à saída, em vez de diminuir a fumaça, diminuir a temperatura, ela ia aumentando e aumentando também a fumaça. Então, quanto mais você ia indo para frente, parecia que tinha chaminé puxando a fumaça do fundo lá para a saída. Então, eu lembro que ali assim, quando eu consegui chegar próximo à saída, nossa, ali assim, eu usei toda a força que me restava e eu consegui acabei empurrando assim, com uma mão segurando contra a parede, outra mão segurando contra uma barra de ferro que fazia a separação ali assim da entrada. Eu sabia que eu não podia voltar nenhum centímetro para trás se eu quisesse sair. E fui indo, quando consegui encontrar uma brecha, um espaço para conseguir passar, me exprimi e consegui sair. E aí quando saí lá na rua já tinha, eu não lembro se tinha os bombeiros ali já, mas eu lembro que já tinha sirene da polícia, enfim, já tinha o pessoal dizendo assim, vamos liberar a entrada. E quando eu consegui sair, que eu consegui respirar, eu pensei, bom, tô salvo, né? Jamais passou também toda aquela recuperação depois que viria, né? Porque teve muita gente que conseguiu sair, mas devido à quantidade de fumaça inalada, acabou indo a óbito depois no hospital, ou então ali alguns minutos mesmo depois de ter conseguido sair, né? Eu acabei indo para o hospital, em Santa Maria mesmo, e acabei sendo lá em Santa Maria, acabou que os médicos falaram, né, que iam me colocar em coma induzido e ia ser transferido a Porto Alegre. Então, acabei que tomei o anestésico ali assim, fiquei apagado e eu só acordei um tempo depois em Porto Alegre. Quando eu acordei em Porto Alegre, eu não tinha noção de quanto tempo tinha passado, não tinha noção de tudo que tinha acontecido, o que estava acontecendo naquele período. Então, eu lembro, na verdade, eu tinha uma certa noção da gravidade, porque quando eu acordei, como eu estava entubado ainda, e os braços eles estavam todos enfaixados e amarrados, né, para não ficar mexendo. As minhas pernas elas não estavam queimadas, a cintura para cima estava queimada e os braços eu nem estava vendo porque estava todo enfaixado. Mas pela condição das minhas pernas eu vi que tinha emagrecido muito, sabe, perdido muita massa, digamos assim, da massa muscular das pernas. Eu pensei, bom, passou algum tempo, passou algum período aí, não sei, só que eu não sei quanto tempo, não tinha muito essa ideia. E aí, quando eu acho que eu saí do coma na madrugada ali, assim, numa madrugada. Foram 10 dias, eu acho, 10 dias depois. Nunca deve desistir dos seus sonhos, né? Sempre que aquilo que o coração mandar, se o coração mandar você fazer alguma coisa, você ir atrás daquilo. Nada é impossível. Na verdade, o impossível só é se você desiste, né? O impossível só se torna impossível se você desistir daquilo que você quer seguir, daquilo que você
quer buscar, que você luta para que você pensa em ser um dia. Então eu lembro que, e outra coisa também, né, são justamente as pequenas coisas que é o que fazem a vida valer a pena. Não adianta você pensar claro que você viver bem, digamos assim, você poder ter um carro, poder ter uma vida boa, poder viajar, enfim, sei lá, ter uma vida de luxo, digamos assim, é óbvio que faz bem, mas experimenta tirar as pequenas coisas. Se aquilo que te faz você ser independente, se é tirado, você vai ver que não tem dinheiro no mundo que possa comprar isso, entendeu? Então é justamente, a gente só vai aprender a dar valor, real valor, quando se é perdido, se é tirado. Então a minha fala toda aqui assim é justamente nesse sentido. Dê valor àquilo que você tem, aquelas pequenas coisas que é o que realmente vão fazer o diferencial da vida, sabe? O diferencial da vida está justamente naqueles pequenos detalhes do dia a dia, assim, que você geralmente não percebe, não dá importância. Obrigado por deixar eu contar um pouco da minha história, não deixar também que todo esse processo daqui se apague, né? Porque cada vez que aparece, assim, porque com o passar do tempo as pessoas vão esquecendo e parece que tudo isso que, na verdade, que a lição principal que fica em relação ao incêndio da Kiss é para que isso não volte a acontecer novamente, né? Sim. Então, a gente sabe que aqui no Brasil, conforme vai passando o tempo, as coisas vão frouxando, até são criadas leis para impedir isso, mas justamente porque aqui, eu não sei, eu sei que essa era uma lei estadual, não sei se tornou uma lei federal depois, enfim, mas tipo de limitação do número de pessoas dentro do estabelecimento. Eu me lembro que aqui, assim, logo no início, nossa, não pode ter mais que ter 200, não pode ter mais de 300 pessoas. Mas hoje em dia tu vê, assim, tu sai, assim, tu vê o lugar que era para ter 200 pessoas, tem lá 500, 600. Então, tudo isso, assim, é justamente nesse sentido também, de não deixar com que isso se perca e volte a abrir uma brecha para acontecer novamente, né?